Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo de A Sentinela, estudo 49, com o tema Você pode viver para sempre. Então, iremos fazer esse estudo completo, com leitura, pergunta e respostas. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Vamos agora juntos considerar o estudo da revista A Sentinela, estudo 49, com o tema Você pode viver para sempre. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, está se achegando, não esqueça de se inscrever para que você possa estar recebendo novos vídeos, ative o sino para que assim você possa estar sempre sendo lembrado quando tiver novos vídeos. Faça seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixe escrito lá nos comentários também. E também, apenas lembrando, não esqueça de deixar o seu like. Às vezes eu percebo que o vídeo tem bastante visualização, mas o like é bem baixinho. Então ajude aí no like para que o YouTube possa estar disponibilizando esse conteúdo para mais pessoas e assim essas pessoas possam vir também a conhecer essas informações. Apenas lembrando, se você tem receio de dar o like, fique tranquilo, porque quando você dá o seu like, ninguém sabe, nem eu. Antigamente eu também tinha esse receio de dar like em vídeos de YouTube, mas ninguém sabe quem foi que deu like, ok? Se esse é o seu medo, fique tranquilo. Você está resguardado. Ninguém vai saber quem é você. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Então, inicialmente, vamos fazer uma oração para que possamos pedir a bênção do nosso Deus e Pai Jeová para esse estudo que iremos iniciar. Então, oremos. Pai amado e eterno, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento, com os nossos corações transbordando de alegria, nos atrevemos a nos achegar à sua santíssima presença por intermédio de Jesus Cristo. Muito obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por ter protegido a nós e as nossas famílias, por ter nos abençoado e nos resguardado. Nesse momento, gostaríamos de pedir que o Senhor derrame o seu Espírito Santo para que assim possamos entender as informações que aqui serão faladas, possamos aplicá-las no nosso dia a dia, para que assim possamos ser melhores servos seus. Nos ajude para que assim possamos estar bem preparados para as nossas reuniões e, à medida que nós vamos dando nossos comentários, possamos nos fortalecer mutuamente e assim possamos continuar firmes na fé. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Não merecemos nada de Ti, pois somos falhos e imperfeitos. Por isso, tudo o que nós lhe pedimos e agradecemos, fazemos em nome e mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então o tema, como já dito, você pode viver para sempre. O texto base da nossa consideração é o livro que nós usamos muito, no serviço de campo e já conhecemos também. João 17:3. Isto significa vida eterna. Então, o que nós veremos? Com certeza, você não vê a hora de viver para sempre no paraíso. Foi isso que Jeová prometeu para nós, viver sem nunca nos preocupar com a morte. Neste estudo, vamos ver alguns motivos que nos dão a certeza de que Jeová vai cumprir essa promessa. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 1, que diz assim: Jeová promete que aqueles que obedecerem terão vida eterna. Pense no seguinte: Jeová nos ama tanto que Ele quer que fiquemos perto dele por toda a eternidade. Quando meditamos nisso, nosso amor por Jeová fica mais forte. Então a pergunta do primeiro parágrafo: o que acontece quando meditamos na esperança da vida eterna?
Então a resposta-chave: o nosso amor por Jeová fica mais forte. Leitura do 2. A esperança de vida eterna nos ajuda a enfrentar os desafios que temos na vida. Mesmo que nossos inimigos nos ameacem de morte, não vamos parar de servir a Jeová. Por quê? Em parte, porque sabemos que, se morrermos fiéis a Jeová, Ele vai nos ressuscitar com a esperança de nunca mais morrer. Que motivo temos para acreditar que realmente vamos viver para sempre? Vejamos alguns. Então, a pergunta do 2: como a esperança da vida eterna nos ajuda? Então, a resposta: ela nos ajuda a enfrentar os desafios que temos na vida. Por quê? Porque sabemos que, se morrermos fiéis a Jeová, Ele vai nos ressuscitar com a esperança de nunca mais morrer. Primeiro subtítulo: Jeová é eterno. Leitura. Sabemos que Jeová pode nos manter vivos para sempre porque Ele é a fonte da vida e Ele vive eternamente. Veja alguns textos da Bíblia que confirmam que Jeová sempre existiu e sempre existirá. O Salmo 92 diz que Jeová é Deus de eternidade a eternidade. O Salmo 102, em vários versículos, também deixa isso claro. E o profeta Abacuque escreveu o seguinte sobre Jeová: por acaso tu não existes desde a eternidade, ó Jeová? Ó meu Deus, meu santo, tu não morres. Então a pergunta: por que temos certeza que Jeová pode nos manter vivos para sempre? Então a resposta-chave: porque Ele é eterno e Ele é a fonte da eternidade. E a palavra de Deus também nos dá essa garantia. No Salmo 92, diz que Jeová é Deus de eternidade a eternidade. E alguns versículos do Salmo 102 também deixam isso claro. Então essa é a resposta-chave. Vamos fazer a leitura do Salmo 102, 12, 24 e 27. Salmo 102, 12, 24 e 27 diz assim: mas tu, ó Jeová, permaneces para sempre, e a tua fama durará por todas as gerações. O 24. Eu disse: ó meu Deus, não me elimines no meio da minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. E o 27. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Vamos agora fazer a leitura do 4. A Bíblia diz que Jeová existe por toda a eternidade, ou seja, ele sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Você acha difícil entender essa ideia? Saiba que isso é normal. Eliú disse o seguinte sobre Jeová: o número dos seus anos foge ao nosso entendimento. Algumas coisas são difíceis de entender, mas isso não quer dizer que elas não sejam verdade. Por exemplo, para a maioria de nós, pode ser difícil entender como a eletricidade funciona, mas isso não quer dizer que ela não exista. Da mesma forma, Jeová é eterno, e essa é uma verdade, mesmo que não consigamos entender isso. Antes do universo existir, incluindo o Sol e todas as estrelas, Jeová já existia. Jeová nos garante que Ele é aquele que fez a terra com o seu poder e que estendeu os céus. Vamos ver agora outro motivo que temos para acreditar que podemos viver para sempre. Pergunta do 4. Será que é um problema não entender que Jeová sempre existiu? Explique. Então a resposta: podemos dizer que isso é uma coisa normal. Isso também aconteceu com Eliú. Eliú disse: o número dos seus anos foge ao nosso entendimento. Nós não conseguimos entender isso com facilidade,
mas não significa que não seja verdade. Aqui mostra o exemplo da eletricidade. Embora muitas pessoas não conheçam como funciona a eletricidade, mas isso não significa que ela não exista. Da mesma forma, Jeová. Jeová é eterno e isso é uma verdade, mesmo que nós não consigamos entender. Segundo o subtítulo, fomos feitos para viver para sempre. Leitura do 5. Será que Jeová criou todos os seres vivos para viver para sempre? Não, apenas os humanos. Apesar disso, Jeová deu o seguinte aviso para Adão: quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Jeová, eles nunca teriam morrido. É bem provável que Jeová, por fim, iria permitir que eles comessem da árvore da vida. Dessa maneira, Jeová daria a eles a garantia de que iriam viver para sempre. Pergunta do 5. O que Adão e Eva poderiam ter se tivessem sido obedientes a Jeová? Então a resposta: eles poderiam ter a oportunidade de talvez comer da árvore da vida e ter a garantia de viver para sempre. Leitura do 6 e do 7. Em geral, os humanos não vivem muito mais do que 70 ou 80 anos. Mas alguns cientistas descobriram evidências de que o cérebro é capaz de armazenar muito mais informações do que usamos durante esse tempo de vida. Em 2010, um artigo de uma revista científica disse que alguns calculam que o cérebro tem uma capacidade de armazenamento equivalente a 3 milhões de horas de gravações de vídeos. O tempo total disso ultrapassaria 300 anos. Mas é possível que o cérebro possa armazenar muito mais informação. A capacidade do cérebro mostra que Jeová nos fez para viver por muito mais tempo do que só 70 ou 80 anos. Jeová também nos criou com um forte desejo de continuar vivendo. A Bíblia diz que Deus pôs até mesmo eternidade no coração dos humanos. É por isso que encaramos a morte como um inimigo. Por exemplo, se alguém fica muito doente, será que essa pessoa não faz nada e simplesmente espera para morrer? É claro que não. Naturalmente ou normalmente, ela procura um médico e faz um tratamento para se curar da doença. Na verdade, todos nós tomamos cuidado para não morrer. E quando morre uma pessoa que amamos, seja qual for a idade dela, ficamos tristes e profundamente abalados. Com certeza, nosso amoroso Deus não teria nos dado a capacidade e o desejo de viver para sempre se Ele quisesse que os humanos vivessem por pouco tempo. Mas será que temos mais algum motivo para acreditar que podemos viver para sempre? Vamos ver algumas coisas que Jeová fez no passado e está fazendo agora, que provam que ele não mudou de ideia. Ele ainda quer que vivamos para sempre. Então a pergunta do 6 e do 7, parte A: o que prova que os humanos não foram feitos para morrer? Então a resposta: certa revista científica, ela calcula que nosso cérebro tem a capacidade de armazenar mais de 3 milhões de horas de gravações. Isso daria um total de 300 anos ou ultrapassaria 300 anos. Então isso mostra ou deixa-nos uma ideia de que Jeová não nos criou simplesmente para viver por 70 ou 80 anos. E ainda no parágrafo 7, nós também podemos comentar. Então, no 7, nós podemos dizer que nós temos um forte desejo de continuar vivendo. Quando adoecemos, nós não esperamos a morte. Ao invés disso, nós procuramos um tratamento, porque queremos continuar vivendo. Então, isso mostra que nós não temos o desejo de morrer,
mas temos o desejo de viver, denotando assim que Jeová colocou no nosso coração eternidade. Pergunta do B, parte B. Que coisas você quer fazer no novo mundo? Veja as imagens. Bem, na gravura aí a gente percebe que o irmãozinho, ele tem o desejo de navegar, talvez, né? Navegar de um país para o outro, conhecer o mundo navegando, de pintar, de passear, né, a pé. Muito interessante, né? Qual o seu desejo? O que você quer fazer quando estiver no paraíso? Deixe lá nos comentários. O meu desejo é conhecer o mundo, andando, viajando, andando. Como lá não vai ter criminalidade, não vai ter mais nenhum tipo de violência, então a gente pode passar a noite na floresta, acampado. Imagine a sensação de cada país que você passar, você conhecer pessoas diferentes, cultura diferente, pro resto da vida. Cada um tem um sonho, então qual o seu sonho? Deixe lá no comentário. Com certeza os irmãos vão gostar de saber. Leitura do 8. O propósito de Jeová não mudou. Adão e Eva pecaram, e por isso todos nós morremos. Mesmo assim, Jeová não mudou seu propósito. Ele ainda quer dar aos humanos fiéis a oportunidade de viver para sempre. Isso fica claro quando paramos para pensar nas coisas que Jeová já disse e fez para cumprir seu propósito. Antes de fazer a pergunta, vamos ler Isaías 55:11, que diz assim: Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. Pergunta: o que Isaías 55:11 nos ensina sobre o propósito de Jeová? Então, comentário, resposta, podemos dizer que o propósito de Jeová ele não mudou. Ele fala que o que sai da boca dele não volta a ele sem resultado. Então, se ele prometeu transformar e fazer com que os humanos vivam para sempre na Terra, isso com certeza cumprirá o seu objetivo. Leitura do 9. Jeová prometeu que vai ressuscitar aqueles que já morreram e dar a eles a possibilidade de viver para sempre. Jó, um servo fiel de Deus, tinha certeza que Jeová sente saudade daqueles que já morreram e quer muito trazê-los de volta. O profeta Daniel acreditava que os humanos seriam ressuscitados com a chance de viver para sempre. Os judeus, na época de Jesus, sabiam que os servos fiéis de Jeová podiam ter vida eterna. E Jesus falou dessa esperança várias vezes. Ele mesmo foi ressuscitado por Jeová. Pergunta: o que Jeová prometeu? Então a resposta: Jeová ele prometeu ressuscitar aqueles que já morreram e dar a eles a possibilidade de viver para sempre. Vamos fazer a leitura de Daniel 12, 2 e depois o versículo 3, que diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno. E o versículo 13: Quanto a você, continue até o fim. Você descansará, mas no fim dos dias se levantará para receber a sua porção. Então, esses dois textos mostram exatamente a promessa, a esperança que Jeová nos dá de ressurreição. Leitura do 10. Jeová é a fonte da vida e ele tem o poder de ressuscitar aqueles que já morreram. Foi Jeová quem deu poder para o profeta Elias ressuscitar a filha da viúva de Sarefá. Mais tarde, com a ajuda de Jeová, o profeta Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. Essas e outras ressurreições mostram que Jeová tem o poder de trazer de volta à vida aqueles que já morreram. Quando esteve na terra, Jesus provou que seu Pai deu esse poder a ele. Agora, Jesus está no céu e tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, com esse poder e autoridade, ele pode cumprir a promessa de que
todos os que estão nos túmulos memoriais serão ressuscitados com a esperança de viver para sempre. A pergunta: o que as ressurreições que aconteceram no passado provam? Então a resposta: essas e outras ressurreições mostram que Jeová ele tem o poder de trazer de volta à vida aqueles que já morreram. Leitura do 11. Por que Jeová permitiu que seu filho Jesus tivesse uma morte dolorosa? O próprio Jesus disse: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. O sacrifício de resgate de Jesus tornou possível que Jeová perdoasse nossos pecados e nos desse a esperança de vida eterna. O apóstolo Paulo explicou essa parte importante do propósito de Deus da seguinte maneira: visto que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. Pergunta do 11. Como o resgate torna possível vivermos para sempre? Resposta: o sacrifício de resgate de Jesus tornou possível que Jeová perdoasse nossos pecados e nos desse a esperança de vida eterna. Então, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. Leitura do 12. Jesus ensinou seus seguidores a orar para que o reino de Deus venha e para que a vontade de Deus seja feita na terra. Parte do propósito de Deus é que os humanos vivam na terra para sempre. Para que isso aconteça, Jeová designou seu filho, Jesus, como rei do reino messiânico. E Jeová também está reunindo 144.000 pessoas de toda a terra para trabalhar junto com Jesus em cumprir seu propósito. Pergunta: como Jeová vai cumprir seu propósito? Então a resposta: parte do propósito de Deus é que os humanos vivam na terra para sempre. E para isso, ele designou Jesus como rei desse reino. E também está reunindo 144.000 que vai reinar junto com Cristo. Leitura do 13. Jeová está reunindo uma grande multidão, está treinando os que fazem parte dela para viver debaixo de seu reino. O mundo hoje está dividido por causa do ódio e da guerra, mas aqueles que fazem parte da grande multidão se esforçam em vencer qualquer tipo de ódio ou preconceito que talvez tenham no coração. É como se já estivessem transformando suas espadas em arados. Em vez de participar em guerras que causam tanta morte, eles ensinam as pessoas sobre Deus e seu propósito, e assim ajudam todos a encontrar a verdadeira vida. Por apoiar o reino de Deus, eles podem sofrer oposição na família e até dificuldades financeiras, mas Jeová sempre dá tudo o que eles precisam. Tudo isso nos mostra que o reino de Deus já é uma realidade e que irá continuar cumprindo o propósito de Jeová. Pergunta: o que Jeová já está fazendo para cumprir seu propósito e como podemos contribuir para isso? Então a resposta: ele está treinando uma grande multidão para que possam viver debaixo do seu reino. E nós podemos contribuir por não ter ódio, preconceito, não participar em guerra e por apoiar o reino de Deus, mesmo sofrendo oposição ou até mesmo perseguição. Subtítulo: Um futuro maravilhoso. Leitura do 14 e 15. Jesus agora é rei nos céus e está pronto para cumprir todas as promessas que Jeová fez. Desde 1914, ele tem dominado seus inimigos. Em breve, Jesus e os 144.000 vão destruir todas as pessoas más. Durante o reinado de 1000 anos, Jesus vai ressuscitar os mortos e ajudar os humanos obedientes a atingir a perfeição. Depois do teste final,
Todos aqueles que Jeová tiver julgado como justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. E, finalmente, a morte será o último inimigo a ser reduzido a nada. Então a pergunta 14:15: como Jeová vai cumprir sua promessa de acabar com a morte para sempre? Então, durante o reinado de 1000 anos, os mortos serão ressuscitados, serão julgados, e aqueles que tiverem sido julgados como justos possuirão a terra para sempre. E por último, a morte será eliminada para sempre. Leitura do 16. Como vimos neste estudo, nossa esperança de vida eterna tem uma base forte na palavra de Deus. Essa esperança pode nos ajudar a continuar leais a Jeová nestes últimos dias difíceis. Para agradar a Jeová, não devemos servir a Ele apenas para ter vida eterna. Nossa principal motivação para sermos leais a Jeová e a Jesus deve ser nosso amor por eles. Esse amor vai nos motivar a imitar a Jeová e a Jesus e dar nosso melhor no serviço de pregação. Se aprendermos a não pensar só em nós mesmos e a sermos generosos, Jeová vai querer ser nosso amigo para sempre. Pergunta: qual deve ser nossa principal motivação para servir a Jeová? Então a resposta: nossa principal motivação deve ser por amor, tanto por Jeová, bem como também por Jesus. E esse amor vai nos motivar a imitar a eles e dar o nosso melhor no serviço de pregação. Leitura do 17. Será que estamos entre aqueles que vão viver para sempre? Jeová nos dá essa oportunidade. Agora, cabe a cada um de nós escolher continuar no caminho da vida. Mas como vai ser a vida eterna? Vamos ver a resposta a essa pergunta no próximo estudo. Então a pergunta: que decisão cada um de nós tem que tomar? Então a resposta: cada um de nós tem que escolher se vamos continuar no caminho da vida ou não. Vamos fazer a leitura de Mateus 7, 13 e o 14, que diz assim: entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida eterna, e poucos a acham. Então o texto mostra realmente a dificuldade, que muitos teriam de encontrar a verdadeira vida, o verdadeiro conhecimento. Contrapartida, muitos acharão aquela estrada que irá diretamente para a destruição. Esse ou essa não pode ser a nossa escolha. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Que provas temos que os humanos foram feitos para viver para sempre? Então a resposta: nós conseguimos ver algumas, Conseguimos entender que o cérebro tem uma capacidade imensa de viver não apenas 70, 80 anos, mas passa dos 300 anos. E também quando nós ficamos doentes, ninguém quer morrer. Então a primeira coisa que nós fazemos é procurar um médico para que possa nos tratar e assim a gente continuar vivendo. Então isso mostra como Jeová ele colocou em nosso coração essa necessidade de viver para sempre. A segunda pergunta: como sabemos que Jeová não mudou seu propósito de os humanos viverem para sempre? Então a resposta: sabemos disso porque ele usou pessoas, humanos, aqui na Terra para que ressuscitassem pessoas, mostrando assim o que ele faria em escala maior no futuro. E o próprio Jesus também fez isso. E Jesus hoje é rei do reino de Deus. Então, com certeza, ele tem todo o poder para realizar essa ressurreição em escala global. A última pergunta: qual deve ser nossa principal motivação para querer viver para sempre? Então, a nossa principal motivação tem que ser o amor leal,
que temos por Jeová e por Jesus. E a consequência disso vai ser essa maravilhosa esperança de vida eterna. Então aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que possa ter sido benéfico para você. Vamos finalizar com uma oração. Pai amado, Supremo Deus Jeová, muito obrigado nesse momento por esse estudo maravilhoso que acabamos de ter, onde nos dá a garantia, a esperança que o Senhor cumprirá aquilo que prometeu, de transformar a terra num paraíso e nós, continuando sendo servos obedientes, possamos estar lá vivendo para sempre. Nos ajude, nos dê força, derrame seu Espírito Santo, para que sim possamos continuar fazendo a sua vontade, com esse intuito, com esse objetivo de continuar fazendo a sua vontade, com lealdade, com amor, para que assim possamos receber essa maravilhosa recompensa que todos os seus servos aguardam com expectativa. Muito obrigado, bom Deus, por tudo, pelos nossos pecados, erros e falhas. Tudo o que nós lhe pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.